E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí então para nossa segunda aula de PJE. Primeira que eu vou passar mesmo alguma coisa para vocês aí, né? Lembrando que essa aula aqui é um pouco mais tranquila, né, no YouTube aqui, porque a parte mais pesada é vocês trazendo lá os problemas do TCC pra gente discutir na aula síncrona ou durante a semana, conforme foram surgindo uns problemas aí, tudo bem? Bem, mas, como eu disse, né, eu vou sempre tentar dar uma passada aqui, tanto na parte, né, que vai servir pra gente, quanto na parte já que a professora Rosana também vai falar, né. Então eu vou apresentar um pouco do cronograma, eu vou falar dessa parte de temas aqui, né, que deve estar em alta aí com vocês indo atrás de orientador e tudo mais, e da estrutura do curso aqui, né. Então lembrando, né, isso aqui eu vou deixar nessas primeiras aulas para vocês sempre lembrarem disso, né? A ideia é o acompanhamento do TCC. É a minha principal função nessa matéria. Ver com vocês como é que está indo o TCC e tirando dúvida para que a gente consiga desenvolver melhor aí as ideias. Então vocês podem me mandar e-mail, vai ter essas reuniões, as aulas, a gente pode marcar também, né? E tem um Moodle lá. Então tragam suas dúvidas para a aula, beleza? Bem, isso aqui também eu já tinha falado lá na primeira aula, né? Que vale para essa matéria, para a MTC, né, e para o TCC. De novo, lembrando, né, que não é obrigatório estar matriculado nas duas, né, MTC e PJE, mas eu recomendo fortemente, porque senão você vai ter que fazer, entre aspas, duas vezes a mesma coisa. Então, fora que o que a professora Rosana vai passar e o que eu vou passar são muito complementares, então vale muito a pena ver o que os dois estão falando juntos para ter a construção melhor aí, né, na cabeça de vocês do que está acontecendo. Então, como eu tinha falado lá, no começo vai parecer que vocês têm menos coisas para fazer, então não deixe isso enganar vocês. Quanto mais rápido vocês definirem o trabalho, começarem a ler sobre ele e tudo mais rápido a gente vai conseguir chegar nas dúvidas, que é onde realmente pesa ali para vocês conseguirem fazer a qualificação, né, e chegar com um trabalho bom para a qualificação. Sempre no final do semestre o pessoal chega lá com um monte de coisa para perguntar, né, porque achou que ia ser mais simples. Provavelmente a Rosana vai passar um vídeo para vocês mais para frente, inclusive que tem um cara que discute exatamente isso do processo científico, né? Que nunca é tão rápido quanto você acha que vai ser. Você sempre tem que estar preparado ali para os imprevistos, né? Então, isso aqui é importante. Não ter medo, então, de questionar, né, os orientadores, também foi algo que eu falei. E eu e a professora Rosana, então vocês podem perguntar para a gente, né? E não esquecer da parte da matéria do professor Krause, né? Senão você pode ter que refazer a matéria se você não passar lá na reavaliação. Lembre-se que essa matéria tem duas partes. A minha, que é a do TCC, mais especificamente, e a do professor Krause, que está ligado lá com a parte de gestão de projetos. Certo? Bem, então, sobre os temas, né? O que você pode considerar aqui, né? Vocês vão ter uma aula ainda sobre delimitação de tema e tudo mais, mas a minha ideia aqui é tentar ajudar vocês quando vocês vão pensar em fechar o TCC aí com o professor de vocês, né? Então, obviamente, a primeira coisa tem que ser a preferência pelo tema, né? A gente vai ter uma aula mais específica falando sobre como delimitar isso, mas não adianta você querer fazer um TCC com um negócio que você odeia, né? Tem que ser algo que você tenha pelo menos alguma preferência ali, ou que você já saiba bem um pouco, ou que você goste pelo menos e tenha curiosidade para aprender, né? Tem que ser algo que você tenha preferência. Você tem que levar em conta o conhecimento do orientador na área. Então, não adianta muito você ter uma preferência e até às vezes ter uma ideia de um certo projeto e o seu orientador não conseguir te guiar direito nesse trabalho, né? Então, você precisa de um orientador que esteja casado ali com a área do conhecimento. Geralmente é o próprio orientador que vai propor o projeto, né? Vai conversar com você e vai dar uma ajustada, mas ele que tem os projetos lá que ele vai propor. Então, né, pensar com isso daí com o orientador. E aí, aqui vem um ponto muito interessante, que é pensar no trabalho a ser feito. E quando eu digo no trabalho a ser feito, não é se vai dar muito trabalho ou pouco trabalho, mas é pensar ali um pouco nos passos que você vai ter que passar. E isso você vai ter que conversar com o orientador para ver. Por quê? Porque mesmo num tema que você goste muito, às vezes você pode ter um trabalho que necessite algumas coisas que você não gosta, ou que você não domina, ou então que você abomina. Então, por exemplo, às vezes você é muito ruim em programação, você odeia programação, você vê um código, você quer sair correndo. Só que você gosta muito da parte de energia. Aí você fala, vou fazer com esse professor aqui, que ele vai fazer uma parte de energia aqui legal, vou trabalhar com ele.
Aí chega lá com 1/3 do projeto, você percebe que é impossível continuar sem a parte de programação, porque para fazer aquilo só com programação. Então pode ser algo que pode pesar muito para você. Então, sempre pensa no passo a passo. E, obviamente no começo você não vai ter uma ideia exatamente do que vai precisar, mas conversa com o orientador, certo? Para ver o que vai ser utilizado, o que você vai precisar saber e tudo mais. Poderia dar vários outros exemplos aqui, mas eu gosto muito desse da programação, porque é algo que às vezes tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, mas que tem alguns trabalhos que sem isso não iam sair, ok? Então, vão atrás disso daqui também para vocês terem uma ideia. Além disso, atualidade do tema, né? Vocês não podem querer pegar, e também já está relacionado com essa parte de baixo aqui, né? Que é publicações que já foram feitas no tema, que também vai ter uma aula, então fiquem tranquilos. Que é avaliar o quanto atual é, né? Porque não adianta nada você querer analisar algo que não vai ter aplicação nenhuma, ou que você não vai conseguir produzir nada, ou que é algo que simplesmente não serve mais para nada, que nunca vai ser utilizado, que não está na atualidade, né? Então tem que ser algo atual. No geral, os professores vão ter projetos que são atuais, ok? Acho muito difícil que algum deles vá propor para vocês algo que não faça sentido nisso daí. Mas é algo sempre a se pensar, né? Quando a gente está pensando num projeto. Essa parte de publicações ela é muito boa, não só para ver se já fizeram aquilo que você está falando, né? Se já fizeram exatamente aquilo que você está falando, se você vai conseguir contribuir com alguma coisa, mas também para te dar uma base, né? Se for algo que não tem nada publicado, mesmo sendo atual, né? Nada é muito difícil, né? Na ciência. É que tem muito pouco publicado, mesmo num tema atual, às vezes pode ficar difícil e pesado para você, porque você não vai ter muita base. Você não vai conseguir ler e ver o que foi feito. Mas, do outro lado também, às vezes foi algo que foi muito explorado, muito batido, mesmo sendo atual ainda, teve muita publicação, às vezes fica muito difícil de achar algo diferente para fazer. Então, tem que dar uma olhada nisso aí também, certo? E a última coisa é tentar pensar aí, né, como é que vai ficar esse cronograma do TCC com o seu tempo. Porque às vezes tem gente que por algum motivo teve que atrasar um pouco o curso e está com muita matéria. Tem alguém que pegou um estágio que tem muitas horas. Às vezes a junção dessas coisas, né, que é o que está aqui, a junção de muita matéria com estágio, pode inviabilizar um projeto mais complexo. Então você tem que ser claro com o seu orientador, você não pode mentir para ele nem para você mesmo, de quanto tempo você realmente vai poder fazer isso, ok? Porque é muito comum o pessoal falar, não consegui fazer direito por causa do estágio, não consegui fazer direito por causa do estágio, mas vocês sabiam que vocês iam ter o estágio e que vocês estão fazendo o TCC, tipo, então vocês têm que tentar casar ali, certo? Vocês têm que fazer com parcimônia ali o horário para conseguir caber o projeto, certo? Então pensem bastante nesse cronograma aí. Bem, com isso, né, o que vai ser o cronograma da disciplina aqui, né? Deixa eu até colocar da disciplina para não confundir. Opa. Então, cronograma da disciplina. Basicamente aquela parte que eu falei também na aula, né, que vão ser 3 avaliações que vão ajudar a gente a compor o texto final do resumo expandido. Esse resumo expandido é o texto que vai lá para a qualificação, né? Lembrando que o TCC, vocês têm, entre aspas, né, 2 defesas. A primeira que é a de qualificação, que é no final desse semestre, que é obrigatória para passar na minha matéria, ok? Você não passa em PGE sem ter feito a qualificação. Inclusive não é nem por maldade minha, tá lá na norma da matéria, não tem o que fazer. Então, essa é a primeira, e a segunda é a do TCC de fato. Quando que essa defesa final do TCC? É no limite do seu curso, certo? Só que, obviamente, a gente tenta fazer em 1 ano. Por quê? Porque se todo mundo for expandir o tempo, todo mundo quiser, né, não enrolar, mas todo mundo precisar de mais tempo para fazer mais do que 1 ano, os professores não vão conseguir pegar mais alunos para fazer TCC, certo? Então, vários professores tentam limitar um tempo ali com os alunos para não ter esse problema. Porque imagina se todo mundo quiser pegar e demorar 2, 3 anos para fazer. Os professores vão ficar com 9, 10 projetos. Eles não vão conseguir dar conta de olhar para todo mundo, certo? Então, essa segunda parte da defesa é aberta aí até o final do curso de vocês, mas tentem fazer o mais rápido possível também, né? Bem, nas últimas semanas, então, do nosso curso, a gente vai entregar esse texto, né, que é o resumo expandido, e vocês vão entregar primeiro para mim e para a Rosana, né, que na verdade vocês vão estar entregando essas avaliações, que a gente vai corrigir, né, e repassar para vocês, e aí depois vocês vão ter esse documento final para mandar para a banca para ser avaliado, né. E essa avaliação dessa qualificação é uma banca com 3 professores,
onde vocês vão fazer uma apresentação oral do trabalho, né? E eles também vão ler esse resumo expandido. Então eles vão dar a nota nessas duas variáveis aí, né? Do trabalho e vão compor a nota final de vocês. Beleza? É um negócio que é interessante também, que eu acho que eu e a Rosana também vamos bater um pouco nessa tecla. Não se preocupem de querer manter o que vocês fizeram nas primeiras avaliações, mesmo depois de corrigir, até o resumo expandido. Às vezes você vai ler um pouco mais, você vai desenvolver um pouco mais o projeto de vocês, e vocês vão ver que aquilo que você escreveu na introdução, no referencial teórico, precisa mudar um pouco. Não tem problema nenhum. Então vocês podem ir e mexer um pouco, ok? Vocês não vão precisar necessariamente entregar pra gente, mas é bom vocês atualizarem essas partes. Eu vou mostrar também para vocês esses templates, depois de mostrar o cronograma. Então, esse aqui é o cronograma de MTC, né? Como eu disse, essas matérias andam junto, não tem muito o que fazer. E como vai funcionar na minha disciplina, né? Dado aqui esse cronograma. Acho que tá até meio pequeno aqui. Será que dá para aumentar? Aí já zoou um pouco. Mas bem, acho que agora dá pra ler melhor, né? Bem, então a primeira semana, né, a Rosana já falou com vocês sobre essa parte da ciência, enquanto eu fiz essa parte introdutória, onde eu falei como vai funcionar o curso, a parte do TCC e tudo mais também, certo? Nessa segunda aula, a Rosana já vai falar com vocês de competência informacional, né? Que eu vou bater um pouco na tecla mais na próxima aula, porque nessa aula eu acho importante falar com vocês sobre essa parte dos templates também, para vocês saberem o que vai vir na disciplina e o que vocês vão ter que fazer, né? Mas, o que a gente vai fazer nessa disciplina? Como a aula da Rosana é na quarta, né? Então tem quase uma semana de diferença da dela para mim, e a minha bem antes, o que eu vou fazer eu sempre vou falar um pouco, né, do tema que eu ia falar e já tocar um pouco no assunto que ela ia falar lá. Okay? Então, ela vai entrar em competência informacional. Essa primeira eu não vou falar tanto, porque eu vou ter que mostrar esses templates e a aula vai ficar muito grande e tudo mais. Mas o que ela vai falar aqui nessa parte? Tá ligado com o que eu mostrei aqui, né, das publicações. Então, ela vai mostrar para vocês, e aí eu vou mostrar também na próxima aula de novo, onde que vocês vão pesquisar isso, que tipos de publicações que existem, o que é considerado num artigo científico como referência, né, e tudo mais, onde buscar isso, né? Então essas coisas aí vão estar nessa aula, certo? E aí isso é muito bom para vocês comporem tanto a introdução, que é algo que tem um pouco dessa parte acadêmica, mas também tem que ter um pouco ali a parte da atualidade, né, para justificar o seu trabalho no mundo que ele está inserido, quanto já a parte que vai vir só depois lá, que é a fundamentação teórica, que também vai usar esses artigos desse lugar, mas aí artigo científico mesmo, mais robusto, para fazer a justificativa teórica do seu trabalho, beleza? Então ela vai mostrar lá certinho os lugares, eu relembro isso na minha próxima aula, não vai ter nenhuma perda aí não, beleza? Bem, então eu vou mostrar para vocês os templates aqui das avaliações. Vou mostrar rápidos, depois eu vou colocar no Moodle junto com essa aula lá o template, então vocês vão poder abrir lá e olhar, certo? Vou só chamar a atenção aqui para algumas coisas. Bem, então, deixa eu colocar na tela cheia. Aqui. Então, esse aqui é a primeira avaliação, né? Vocês sempre vão fazer o que está em vermelho aqui, né? Ela tentou deixar o máximo para vocês conseguirem ver aqui. Então, isso aqui está sempre baseado no que seria o começo aqui, por exemplo, do nosso resumo expandido. Vocês vão ver quando eu mostrar ele. Então, né? Essa parte vocês ainda não vão estar fazendo, de resumo, palavra-chave, né? Essa parte, mas vocês vão começar com a parte de introdução. Então, a primeira avaliação, né? Se vocês olharem, inclusive, no cronograma, né? Aqui, né? A avaliação 1, ela vem depois dessa parte de competência informacional, que não vai estar no texto, mas é de onde vocês vão tirar a informação. Mas a gente tem tema e delimitação, problematização e objetivos. Se a gente olhar aqui no template, é basicamente o que a gente tem aqui, né? Essa parte aqui de apresentar o tema, né, e a delimitação dele, que vai usar, obviamente, essa parte do referencial teórico também, um pouco. A parte da problematização e da justificativa. E aí a gente vai ter toda uma aula discutindo a parte de objetivo geral e específico, e aqui também entra na introdução.
certo? Então na introdução você vai fazer essa apanhado mais geral, né? Que não necessariamente tem que falar só de artigo científico, você pode citar algumas reportagens, algumas coisas que não sejam necessariamente científicas para mostrar ali, né, onde seu tema está inserido. E depois você vai mostrar, né, o problema em si e apresentar os objetivos do seu trabalho. E aí as referências, isso aqui meio que sempre vai estar aqui, né, porque conforme você for pondo referência no trabalho, você vai ter que atualizar. Mas na introdução já vão ter referências, então vocês já vão estar colocando referências desde dessa primeira avaliação. Então a primeira avaliação, bem simples, né, vocês estão vendo aqui. Né? Então é conseguir escrever o começo aqui da introdução, né? Como eu disse, ela pode mudar depois, não tem problema nenhum. Então, essa seria a primeira. Aí, se a gente olhasse lá no cronograma, depois vem revisão de literatura, né? A parte de trabalhos correlatos e fundamentação teórica, a parte de ética e plágio na academia, né? E das normas da BNT. Então, se a gente olhar a avaliação 2, né? Aqui está manter o texto já escrito, mas de novo, vocês podem alterar, não tem problema. Então vai vir o quê? Vai vir a parte de fundamentação teórica, né? Onde agora sim a gente vai apresentar ali uma breve revisão da literatura, né? Não é fazer uma super revisão, porque uma super revisão detalhada, com discussão e tudo mais, pode ser inclusive um próprio TCC, que é o que a gente chama de trabalho de caracterização, certo? Quando você estuda muito um trabalho e caracteriza um certo problema. Não é esse caso, aqui é uma revisão mais breve. E aí você vai falar dos trabalhos que aparecem lá e dar o referencial teórico sobre o tema, ou seja, você vai mostrar o que é importante saber e qual é a base para justificar o seu método, justificar os seus testes e poder discutir os seus resultados. Então é aqui que vai entrar isso. E aí, né, como eu disse, a gente vai atualizar então as referências aqui, né? Lembrando que essas referências estão no formato ABNT, né, que é o que vocês têm que usar lá, né? Então vai sempre estar aqui na ordem alfabética, né, na parte de referências, e lá no texto tem que aparecer lá entre parênteses com o autor e o ano, né, para identificar aqui, ok? Então o terceiro é, entre aspas, o resto, né, é o que tem faltando no nosso trabalho, né? Então vocês vão aprender a fazer o resumo, né? Vão ver como funciona essa parte de palavra-chave. A gente vai discutir até o título de como que funciona. E aí aqui vocês vão ver que a gente está usando a introdução e a fundamentação teórica que vocês já fizeram, mas de novo, pode alterar, não tem problema nenhum. Certo? E vocês vão fazer então, né, com essa justificação aqui, vocês vão escrever a parte de materiais e métodos e a parte de resultados preliminares e discussão. Ok? Aí depois tem uma discussãozinha aqui sobre impactos também que a gente vai falar, né? Sobre como que você acha que o seu trabalho impactou tanto a ciência como a sociedade, ou como que pode ajudar e tudo mais. E de novo as referências que você sempre tem que atualizar, né? Sempre mantendo também as referências que você usou antes, obviamente. O que é importante, né? Algumas pessoas às vezes chegam, né, com aqui sem ter muito resultado, ou às vezes não conseguindo ter nenhum resultado. Aí você pode, por exemplo, trocar essa parte de preliminares, embora algum resultadozinho, alguma coisa, nem que seja na construção ali de caminhar para o resultado que você quer, alguma coisinha você vai ter para apresentar aqui. Mas você pode falar também em resultados esperados, né? Então você pode falar, dado isso que eu discuti e dado o que eu já consegui fazer, e aí você mostra ali, né? A gente espera, né, tal resultado, né? Espera conseguir isso daqui. Dado a teoria e o que a gente fez, provavelmente a gente vai ter esse resultado. Então vocês justificam aqui, né, e fazem a discussão. Mas se você já tiver o resultado, você vai apresentar ele aqui e fazer a discussão, certo? Parece que é muita coisa, eu estou mostrando muita coisa aqui, mas não se preocupe, vocês vão ter aulas sobre cada uma dessas partes, a gente discutindo com vocês certinho, como é que vocês apresentam as coisas, como é que vocês discutem as coisas, então não se preocupe. Vocês vão ter a base para escrever esse documento. Porque no final das contas, se juntar isso daqui, né, que é a avaliação 3, com o resto, a gente chega no template final, né, que é o do resumo expandido, que é o que vocês vão mandar mesmo lá para a banca de qualificação, certo? Para apresentar no final da minha disciplina. Então, esse documento junta todo o resto. Basicamente isso. Beleza, pessoal? Acho que pode assustar, né, como eu disse aí, mas não se preocupe que vocês estão bem orientados aí pela professora Rosana, principalmente, né? E eu também vou
vou conseguir ajudar vocês aí nas partes mais específicas, né? Porque ela é muito boa em ajudar mesmo com o texto, vocês vão ver que ela é incrível nisso. E aí eu vou tentar ajudar vocês mais com essa parte de discussão ali mais técnica mesmo, a parte mais da engenharia, ok? Bem, a aula era essa, né? Como eu disse, eu vou sempre tentar dar alguma coisinha ali para contar como presença, né? Além da discussão que a gente vai ter lá na nossa aula síncrona, né? Então, basicamente o que eu quero no Moodle é que vocês falem para mim qual é o tema de vocês, né? Se você já definiu com o orientador, você fala que você já definiu, senão qual é o tema ali, a área que você tem uma preferência, certo? E aí a gente está indo atrás de conversar com os professores certinhos lá para atualizar aquela planilha de orientadores para quem ainda não tem, para vocês conseguirem entrar em contato com os professores e marcarem a reunião com eles e discutirem como vai ser o projeto de vocês, ok? Então vejam os templates que eu discuti aqui com calma lá no Moodle, certo? E façam a tarefa aí, né? Lembrando que eu vou colocar até a data aqui. Deixa eu só abrir aqui. Porque eu sempre vou colocar essa tarefa para até a próxima aula síncrona, certo? Então nossa aula é na terça, essa aula aqui é a aula do dia 6. Então essa tarefa para o dia 13/4. Beleza? Era isso daí, galera. Aí na próxima aula eu vou mostrar essa parte de fonte de informação e estratégia de busca, né? Que é o que a gente chama de competência informacional. E eu já falei um pouco com vocês sobre tema também, né? Mas aí na próxima aula eu falo mais um pouco também, já introduzindo para a aula que a professora Rosana vai dar, beleza? Pessoal, era isso daí. Lembrando que esse é meu e-mail se vocês já tiverem alguma dúvida. Qualquer coisa, só me perguntar, beleza? Então, até terça-feira. Falou, pessoal.